Olá, bem-vindo a mais um vídeo do minicurso História do Universo e de suas concepções, uma introdução acelerada à cosmologia. Esse é o último vídeo do nosso minicurso, em que nós vamos fazer um apanhado ah, da, da história pela qual o universo passou, do Big Bang até hoje, de acordo com a melhor descrição que nós temos pela cosmologia científica contemporânea. Então, nós vamos fazer uma descrição do que nós entendemos ser a melhor versão da história do universo até aqui. Depois vamos falar um pouquinho sobre o que poderia acontecer com o universo no futuro. E vamos terminar com uma hipótese que eu acho particularmente interessante, que é a chamada hipótese conformalmente cíclica do Roger Penrose. Então, o quadro geral da teoria do Big Bang é que o universo teria tido um início, ou pelo menos a fase atual que nós conhecemos do universo, teria começado no momento que o universo era muito, muito pequenininho, muito, muito quente. Pode ter sido uma singularidade, talvez, ou não, não sabemos, mas independente disso, começou muito pequenininho, muito quente, passou por uma expansão muito grande, inicialmente uma fase de inflação, com uma aceleração realmente muito grande. Depois a aceleração diminui, você tem uma expansão que já não é mais necessariamente acelerada, mas na fase que nós estamos hoje, a, a, a expansão continua a ser realmente acelerada, quer dizer, o universo está expandindo e está expandindo cada vez mais rapidamente. Então, esse é o quadro geral da, do Big Bang. Vamos fazer uma descrição aqui das etapas pelas quais o universo passou ao longo dessa história. Primeiro, um universo muito primitivo. Seria um intervalo de tempo muito pequenininho ali, o primeiro picosegundo, 10 elevado a menos 12 segundos após o Big Bang. É a chamada Era de Planck, época em que as leis conhecidas da física podem não valer. É a época em que surgiram as 4 interações fundamentais que nós conhecemos hoje. Primeiro a gravitação, depois a força eletromagnética, depois a força nuclear fraca e depois a força nuclear forte. É o período em que ocorreu a inflação, com uma grande expansão e um grande resfriamento do universo. Pequeníssimas variações nessa fase podem estar na base da formação de estruturas em larga escala mais tarde. Essas estruturas em larga escala correspondem, por exemplo, à formação das galáxias. Depois, o universo primitivo é um período de 330 mil anos após a fase da Era de Planck. É a fase em que as partículas elementares são formadas. Partículas e antipartículas são formadas com uma pequena diferença em favor da matéria sobre a antimatéria. As quantidades equivalentes se aniquilam, deixando apenas uma fração excedente de matéria. Após 2 minutos, prótons e nêutrons se unem para formar núcleos atômicos dos elementos mais leves, como hélio e deutério. Após 20 minutos, não há mais temperatura suficiente para a fusão nuclear. O universo é dominado por um plasma opaco. Após 100 mil anos, aparece a primeira molécula, que seria o hidreto de hélio. Após 230 mil anos, são formados átomos neutros e o universo se torna transparente, um evento conhecido como recombinação. Esses átomos neutros liberam fótons, partículas de luz,
o que é chamado de dissociação, que formam a radiação cósmica de fundo, que nós detectamos hoje, observamos com uma temperatura de 2,7 Kelvin. Depois vem a Idade das Trevas e o surgimento das estruturas em larga escala. Vai de 370 mil anos a 1 bilhão de anos após o Big Bang. Nessa época, os fótons gerados na dissociação vão perdendo energia, mudando de cor e saem do espectro visível, deixando o universo totalmente escuro, já que não havia outra fonte de luz. Entre 10 e 17 milhões de anos, sempre após o Big Bang, a temperatura média do universo passa a permitir água líquida. Entre 200 e 500 milhões de anos, as primeiras gerações de estrelas e galáxias se formam. A Via Láctea foi formada há cerca de 600 ou 500 milhões de anos após o Big Bang. O universo passa por uma longa transição, assumindo em torno de 1 bilhão de anos após o Big Bang, o aspecto que vemos hoje. Estamos hoje a cerca de 13,7 bilhões de anos do Big Bang, de acordo com a melhor estimativa que temos hoje. Esses valores são sempre sujeitos a revisões. De 1 bilhão de anos até a nossa época, o universo teve essencialmente o mesmo aspecto e vai continuar a ter esse mesmo aspecto por ainda muitos bilhões de anos. O nosso sistema solar, em particular, se formou há cerca de 4,6 bilhões de anos. E aqui na Terra, a vida surgiu há pelo menos algo em torno de 3,5 bilhões de anos. Então, essa é uma descrição das etapas por que passou o universo, de acordo com o que a gente consegue concluir a partir do conhecimento atual da área de cosmologia científica. No entanto, vários desses aspectos dessa história estão sujeitos a revisões, então esse não é um quadro definitivo, mas é pelo menos uma boa aproximação, assim esperamos, da história real pela qual o universo passou. Tentando fazer um exercício de futurologia, que é extremamente difícil, tentar entender como seria o universo no futuro. É claro que isso é um exercício de especulação, não dá para saber ao certo o que vai acontecer, ainda mais se tratando de períodos muito longos, mas encarando essa tarefa, nós podemos dizer o seguinte: o universo está em expansão, então, com o tempo, a expansão do universo fará com que a matéria fique muito diluída e que novas estrelas não mais sejam formadas. A partir daí, existem algumas alternativas. As principais alternativas são essas quatro aqui. A morte térmica. Eventualmente, toda a matéria vai se condensar em buracos negros que vão evaporar por causa da radiação Hawking. Sobrarão apenas fótons. A radiação Hawking é um mecanismo através do qual os buracos negros vão perdendo energia, vão perdendo massa e vão produzindo apenas partículas e, eventualmente, desse processo, então, acaba sobrando apenas luz. Né? Fótons são partículas de luz. Uma segunda opção seria a desintegração total das partículas por causa da expansão exagerada do universo. Quer dizer, o espaço estaria expandindo tão rapidamente que as próprias partículas iriam se desintegrar. Outra possibilidade seria o Big Crunch. O universo poderia, a partir de um certo momento, passar a se contrair e rumar para uma nova singularidade. Ou seja, nós estamos numa fase de expansão do universo, mas sabe-se lá, poderia haver
alguma razão que fizesse com que o universo parasse de se expandir e voltasse a se contrair. Nesse caso, ele poderia se contrair até um Big Bang ao contrário, né, que seria o Big Crunch. Ele voltaria a se concentrar numa região muito pequena. Pelo que a gente conhece hoje, dadas as nossas observações, esse é um cenário que se tornou menos provável, porque nós sabemos que atualmente o universo não apenas está se expandindo, mas está expandindo aceleradamente. Então, isso indica que esse cenário do Big Crunch é menos provável, mas não quer dizer que não possa acontecer. Outra possibilidade seria do Big Bounce. Big Bounce seriam ciclos repetidos de Big Bang e Big Crunch. Quer dizer, o universo teria um início num Big Bang, expandiria, atingiria uma expansão máxima, se contrairia, chegaria num outro momento de raio mínimo, no qual ocorreria, então, um novo Big Bang. Então, ele expandiria, contrairia, né? Seriam como uma sanfona. Expande, contrai, expande, contrai, expande, contrai. Então, seria um universo cíclico. Seria possível também, não sabemos. Não temos como testar nenhuma dessas hipóteses. Nós estamos falando de coisas que estariam acontecendo há bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de anos no futuro. Então, são apenas especulações. Mas não deixam de ser interessantes. Uma hipótese em particular é a hipótese cíclica de Penrose, que tem um caráter um pouco diferente, então vale a pena dizer. Segundo a ideia do Penrose, o universo seguiria o rumo da morte térmica, na qual os buracos negros evaporam e sobram apenas os fótons. A partir daí, por considerações da teoria da relatividade, os fótons, sendo partículas de luz, não reconhecem a passagem do tempo. Por outro lado, por considerações que têm a ver com a mecânica quântica, ao não reconhecer a passagem do tempo, os fótons também perderiam a noção dos valores de distância e de energia. Ou seja, as escalas de tempo, de distância e de energia perderiam o sentido em um mundo em que só há fótons. Então, no universo que se expande durante muito tempo e no qual acabam só restando fótons, escalas de tempo, distância, de energia perdem o significado físico. Então, esse universo poderia, de certa forma, esquecer quão grande ele é e se reinterpretar como muito pequeno. Ou seja, a partir daí poderia surgir uma nova fase de Big Bang. E tudo se repetiria de forma cíclica. Então, é um ciclo meio curioso, porque, diferentemente daquela ideia do Big Bang, Big Crunch, em que o universo passa por uma fase de contração para depois voltar a expandir, aqui o universo está sempre expandindo, ele só expande, expande, expande. Só que quando ele expande tanto que não sobra nada a não ser luz, nesse momento em que ele é enorme e só tem luz, isso, na verdade, por uma mudança de escala, já que as escalas de distância não fazem mais sentido, por uma simples reinterpretação do significado das escalas, esse momento seria o início de uma nova fase, de um novo Big Bang. Então, o universo sempre se expande, mas ele passa por fases cíclicas. E nós estaríamos em uma dessas eras que se repetem nesse espírito aí. Então, é uma versão um pouco diferente do que poderia acontecer com o universo. Bom, mas todas essas visões sobre o futuro têm um caráter muito especulativo. Mas a história
que nós contamos aqui sobre o que aconteceu do Big Bang até os dias de hoje, tem um certo respaldo observacional, está sujeito a várias revisões, mas tende a ser ah, ah, uma boa fotografia, digamos assim, da história do universo. Bom, com isso nós chegamos ao final desse vídeo e ao final do minicurso. Eu agradeço a todos que acompanharam até aqui, espero que tenham gostado. Então, muito obrigado e tchau.